Nossa reflexão hoje vai ser no texto de João capítulo 4, os versos de 21 até o 24. Mantenha aberto aí. Eu vou antes te dar um panorama do que estava acontecendo ali na vida de Jesus naquele instante, né? Começando do início do capítulo 4. O que acontece no início de João 4? Logo no começo ali, certo dia, Jesus ele estava numa região ali da Judéia, que é onde ficava Jerusalém, onde ficava o Reino do Sul ali. E aí, de repente, ele se vê na necessidade de partir dessa região, né? Jesus está na Judéia, está no sul, ele está próximo a Jerusalém, e ele se vê na necessidade de voltar para a terra dele, né? De voltar para a região da Galileia. E aí ele pega e volta para aquela região, e passando nesse caminho, era necessário que ele passasse por uma região chamada Samaria, né? Era necessário que ele passasse por ali, que é a capital do Reino do Norte. A gente sabe que nesse momento, irmãos, o reino estava dividido, né? Nesse momento a gente tem o Israel dividido em dois reinos principais. E ali então, Jesus com os seus discípulos tem que partir para a Galileia, que ficava no Reino do Norte. E aí eles se veem na necessidade de passar próximo à capital, próximo a Samaria, numa cidadezinha chamada Sicar. E aí eles passam ali naquela cidade de Sicar, depois de algum tempo ali caminhando, né, rumo à Galileia. Chegando a Sicar, o que eles precisam fazer? Os discípulos precisam encontrar comida, né? Os discípulos precisam encontrar alimento. E aí eles caminham para a cidade, para a área mais urbana, para conseguir encontrar esses alimentos. E aí Jesus fica esperando num poço, ali em Sicar, o poço conhecido como o poço de Jacó, né? Então os discípulos foram buscar alimento e Jesus ficou ali naquele poço, sentado à beira daquele poço. E de repente, então, chega uma mulher naquele poço para tirar água. Uma mulher, e o texto faz questão de dizer que era uma mulher samaritana, né? Uma mulher que era de Samaria. Isso significava para o povo naquela época que era uma mulher mestiça. Era uma pessoa mestiça. Era o hebreu, o israelita, que havia se misturado com outras nações, que havia sido contaminado pelas nações vizinhas, né? Então o judeu não gostava do samaritano. Até hoje o judeu não gosta muito do samaritano, né? Existe um preconceito quanto aos samaritanos, como existia muito forte naquela época. E aquela mulher samaritana então se achega ao poço que Jesus estava para retirar água daquele poço, né? E ali então eles começam a conversar. Jesus ele vê aquela oportunidade de uma mulher buscando água para beber, né? Buscando água talvez também para levar para outras pessoas lá na cidade, para sua casa. E aí Jesus então vê aquela oportunidade para pregar para aquela mulher, né? E dizer para ela assim: eu tenho uma água diferente dessa água aqui. Eu tenho água viva. Eu tenho uma água que quem beber dela jamais terá sede. É isso que ele fala. E aí eles começam então a conversar, e ela então, entendendo aquilo que Jesus fala, né, de que ele tinha uma água viva, uma água que quem tomasse dela jamais teria sede. Então ela vai lá e pede dessa água. Ela fala: Jesus, já que tu tens essa água aí, me dá dessa água, para que eu não sinta mais sede. E aí Jesus vai lá e pede para ela: mas então antes, vá à sua casa e me traga aqui o seu marido. E aí ela fala para Jesus: eu não tenho marido, né? E lá no versículo 17, Jesus diz assim: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. Nesse momento, ela reconhece. Nesse momento, vendo que Jesus sabia sobre sua vida, Jesus sabia sobre a casa dela, ela reconhece que Jesus vinha da parte de Deus. Ela ainda não sabia que Jesus era o Messias. Ela diz somente o seguinte no verso 19: vejo que és profeta, né? Ela reconhece que Jesus era um homem piedoso, era um homem que vinha da parte de Deus. Mas ela ainda não sabia que ele era o Messias. Ela ainda não tinha compreendido o que era essa água viva que Jesus podia dar
né? A água para a vida eterna. É da vida eterna que Jesus está falando aqui nesse momento, né? E aí, então, ela vendo que Jesus é um homem piedoso, vendo que Jesus é um homem que vem da parte de Deus, ela entende que então Jesus possa responder alguma dúvida que ela tem, né? E aí ela compartilha com Jesus, logo no momento em que ela diz, vejo que és profeta, no verso 19, ela compartilha com Jesus, muito provavelmente, uma pergunta que incomodava ela. Algo que ela estava pensando e refletindo e que ela não sabia a resposta. Ela diz assim, uma pergunta no formato de uma afirmação, ela diz, nossos pais adoravam neste monte, lá em Samaria, né? Mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Essa é a questão que ela traz para Jesus. Onde devemos adorar de fato, né? Alguns dizem que é aqui em Samaria, outros dizem que é lá em Jerusalém. Onde é o local correto para a adoração, né? Essa é a dúvida que incomodava a mulher samaritana. E aí então, Jesus, ele responde para ela no versículo 21 em diante. Ele diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo. Virá a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Essa é a resposta de Jesus para o questionamento daquela mulher. E o questionamento da mulher samaritana gira em torno, então, de uma adoração, né? Ela tem dúvidas quanto à adoração. Principalmente quanto à forma da adoração, o local da adoração. Onde devo eu adorar, né? Nós entendemos, olhando para esse texto, de que a mulher samaritana tinha dúvidas quanto à adoração religiosa. Ela olhava para a adoração como sendo algo puramente religioso. Algo que nós prestamos somente no culto, somente nas liturgias, somente no templo, né? É só lá que nós prestamos adoração. Ela estava muito mais preocupada com onde ela deveria adorar a Deus. Se eu estou correta em adorar a Deus aqui ou adorar a Deus lá. Talvez o que ela pensava é o seguinte, se eu adorar a Deus no lugar errado, eu não estou adorando a Deus, porque Deus não vai estar lá, né? Eu não vou estar adorando no lugar certo em que Ele colocou para eu adorar Ele. Então a gente percebe que ela relacionava adoração com algo puramente religioso. Algo que é tradição, algo que é acima, com um sistema que foi criado. Mas aí Jesus, ele responde apresentando àquela mulher a adoração como sendo algo muito mais importante do que um simples elemento da religião. Jesus apresenta para aquela mulher que adoração é muito mais do que simplesmente cantar louvores. Aplicando para o que nós vivemos hoje. Adoração é mais do que nós tocarmos músicas que são cristãs, ou gospel, né? É muito mais do que ouvir isso, é muito mais do que cantar somente os hinos do cantor cristão do HCC. O que Jesus ensina para essa mulher é que adoração não é somente um simples elemento da religião. A adoração que Jesus apresenta é um principal meio para um relacionamento com Deus. Essa é a adoração que Jesus apresenta. Jesus corrige o que a mulher samaritana via como adoração. Ele apresenta não uma adoração religiosa, mas Jesus apresenta a adoração relacional. Ao invés de religiosa, a adoração ela é relacional. Ela é um meio para o nosso relacionamento com Deus.
Jesus apresenta então a adoração como sendo esse principal meio para o relacionamento entre o homem e Deus. Nós nos relacionamos com Deus adorando Ele. Nós nos relacionamos com Deus rendendo a Ele nosso louvor e a nossa adoração. Não somente num culto, não somente nas tradições religiosas, mas com a nossa vida, né? Portanto, então, o que podemos concluir disso aqui? Podemos concluir que para sermos de fato discípulos verdadeiros, como nós conversamos no domingo passado, para sermos discípulos verdadeiros, é imprescindível que sejamos adoradores verdadeiros. Se nós nos dizemos discípulos de Cristo, que seguem Ele, que são aprendizes de Cristo, nós não podemos nos esquecer do que é a verdadeira adoração. Nós não podemos ser falsos adoradores. Nós não podemos olhar para a adoração somente como sendo algo religioso, porque a adoração, ela é relacional. A adoração é o principal meio que Deus colocou para que nós, seus discípulos, pudéssemos nos relacionar com Ele. Amém? Então, hoje nós vamos olhar para esse texto de João capítulo 4, os versículos de 21 até o 24, e nós vamos encontrar algumas características de como que o nosso relacionamento com Deus deve ser. Como que Deus apresenta a nós um relacionamento conosco. Nós encontramos nesse texto 3 características. Em primeiro lugar, o relacionamento do discípulo verdadeiro, eu e você, com Deus é pessoal. O relacionamento do discípulo verdadeiro com Deus é pessoal. O texto nos apresenta isso, né? Deus ele se relaciona com os seus filhos, ele se relaciona com os seguidores do seu Filho, Jesus Cristo, de forma pessoal, né? Lá no momento desse texto aqui, enquanto Jesus ele fala com a samaritana, é interessante que o que ele ensina para ela? Ele ensina que existe um tipo de adorador que o Pai procura. Onde está isso aí? No versículo 23. Confere aí, no final do versículo 23. Diz assim: porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. O texto diz literalmente que o Pai deste tipo procura adoradores dele. O que é interessante nesse texto? O que eu gostaria de te chamar a atenção? Eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que Deus procura adoradores. Deus busca adoradores. Isso mostra interesse da parte de Deus. Isso mostra uma inclinação de Deus a buscar adoradores. Uma inclinação de Deus para os seus filhos, para os discípulos de Cristo, né? Para nós. E é interessante também que ele não só busca adoradores, mas ele caracteriza esses adoradores, ele nomeia como sendo adoradores dele. Adoradores dele. Os seus adoradores, né? Isso aqui é um pronome possessivo, indica que nós somos de posse de Deus. São adoradores da posse de Deus, que pertencem a Deus, né? Isso não é nada mais, nada menos do que pessoalidade. Deus, ele tem um relacionamento pessoal com os seus discípulos. Ele tem um relacionamento pessoal com os seus filhos, com os seus adoradores. Porque ele busca esses adoradores. Ele procura essas pessoas. E ele as chama dele. Ele as chama de suas, né? Isso sim é um relacionamento pessoal. Dizer que nós temos um relacionamento pessoal com Deus significa dizer que Deus, ele quer ter e ele tem um relacionamento particular com cada um dos seus. Isso é um relacionamento pessoal. Ele não tem um relacionamento impessoal ou geral, né? Dele com sua igreja simplesmente. Não. Ele se relaciona com cada um de maneira específica. Ele se relaciona com cada um de uma forma diferente, de uma forma única, de uma forma pessoal e particular. É isso que Deus faz. O nosso relacionamento com Deus, ele é pessoal. Mas então,
você pode se perguntar nesse momento, se nós estamos falando de um relacionamento, duas pessoas se relacionando, conversando, criando uma amizade, não é um pouco óbvio que isso seja pessoal e particular? Deveria ser. Deveria ser muito óbvio que o nosso relacionamento com Deus deve ser particular. Mas o problema é que nós, muitas vezes, tratamos o nosso relacionamento com Deus como algo impessoal. Nós tratamos Deus como um ser impessoal, que Ele não é. Nós estabelecemos que Deus está ocupado demais para se preocupar com as minhas coisas. Nós estabelecemos que Deus é muito distante. Nós estabelecemos que Deus, Ele é muito grande, está muito ocupado para lidar com muitas calamidades para olhar para a minha vida. Ou então nós, quando olhamos para os problemas da nossa vida, ou quando olhamos então para a situação que está o nosso país, para a situação que o mundo se encontra, nós pensamos, onde está Deus diante de toda essa situação? E quando nós fazemos isso, quando nós pensamos que Deus é distante, que Deus criou um mundo e agora está longe desse mundo, deixa esse mundo à mercê, nós tratamos Deus como um ser impessoal. Nós tratamos Deus como um Deus que é, na realidade, um imperador que não lida com as questões do seu império. Um imperador que terceiriza tudo, né? Mas Deus não é assim. Deus não criou o mundo num código perfeito e o deixou à mercê. Deixou lá funcionando até o carro bater. Não foi isso que Ele fez. Deus tem um relacionamento pessoal com a sua criação. Deus tem um relacionamento particular com cada um de nós. Nós temos que parar de colocar Deus como um ser impessoal. Nós temos que parar de ficar questionando Deus, o porquê que Ele permite as coisas acontecerem, o porquê que Ele quer que determinadas coisas aconteçam, e passar a nos relacionar com esse Deus. Porque Ele é um Deus pessoal, é um Deus particular, que quer se relacionar conosco, né? Todos esses argumentos de dizer que Deus é distante demais, de dizer que Deus está ocupado demais, que Ele é grande demais para lidar com a nossa vida, para se relacionar conosco, todos esses argumentos, eles são incompatíveis com aquilo que a Bíblia nos revela. São incompatíveis com a forma como Deus se apresenta nas Escrituras, como sendo um Deus pessoal, um Deus que fala com os seus filhos por meio da palavra, um Deus que chama, um Deus que capacita, um Deus que manda o seu Espírito, um Deus que fala com Moisés, se revela a Moisés através da sarça, um Deus que em Êxodo 19 se manifesta e manifesta a sua glória para o povo de Israel ali no Monte Sinai. Isso é um Deus pessoal. E esse Deus pessoal, Ele quer um relacionamento com você. Essa é a primeira característica do relacionamento do discípulo verdadeiro com o Deus, com o Pai. Esse relacionamento é e tem que ser pessoal. Em segundo lugar, esse relacionamento ele é profundo. O relacionamento do discípulo verdadeiro com Deus é profundo. Todas vão ser com P, para ficar fácil de você memorizar. Primeiro, pessoal. Segundo, profundo, né? Esse relacionamento pessoal que Deus nos propõe, que Ele nos chama, ao buscar os adoradores e ao chamar esses adoradores de seus, Deus então Ele estabelece os termos para esse relacionamento. Ele coloca qual é o tipo de adorador que Ele procura. Ele coloca quais são os pré-requisitos desse adorador, para que possa ser então chamado de um adorador verdadeiro do Deus vivo, né? E essa lição a gente encontra numa das expressões que aparece 2 vezes nesse texto aqui. Uma das expressões mais comuns do Evangelho de João, né? E, coincidentemente, uma das mais difíceis de ser compreendidas. A gente vê isso nos versículos 23 e 24. Eu vou citar aqui o verso 24, que diz assim: é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui Deus estabelece os termos do relacionamento.
esse relacionamento de adoração que Deus nos propõe, que Ele estabelece conosco, Ele também coloca quais vão ser os termos, quais vão ser as regras desse relacionamento, né? Não é qualquer um que pode chegar e falar, não, eu sou adorador verdadeiro do Deus, eu sou um adorador verdadeiro do Pai. Mas se você não se enquadra nos termos que Ele estabeleceu, se você não é um adorador que o adora em espírito e em verdade, então não é. Porque Deus estabeleceu os termos, né? Nós vemos esses termos no próprio fato de que a adoração é o meio pelo qual Deus se relaciona conosco, né? Se Deus coloca termos para adoração, então existem também esses mesmos termos para nosso relacionamento com Deus. E esses termos, eles são expostos nos versículos 23 e 24 como sendo necessariamente o adorador verdadeiro, aquele que se aproxima de Deus, aquele que busca a Deus, que é um adorador de Deus, precisa adorá-lo em espírito e em verdade. Jesus diz isso claramente. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora a gente chega na grande questão. O que significa isso? O que é ser um adorador que adora o Pai em espírito e em verdade? A gente já ouviu falar diversas coisas sobre isso. A gente já ouviu diversas pregações, diversas explicações que tentam nos esclarecer o que é ser um adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Mas eu gostaria de esclarecer para você o que significa isso, né? E para a gente entender, para a gente responder essa pergunta, nós precisamos olhar o verso como um todo. O verso 24 como um todo, que começa dizendo que Deus é Espírito. A resposta, a explicação de Jesus para o que Ele mesmo disse no verso 23, começa olhando para Deus, dizendo que Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Percebe que começa falando sobre Deus. Começa falando que Deus é Espírito, mostrando uma característica importante de Deus. E dizer que Deus é Espírito significa dizer que Ele não pode ser visto. É importante a gente distinguir uma coisa. O texto não fala que Deus é um Espírito. Porque isso seria dizer que Deus é um Espírito em meio a muitos outros Espíritos iguais. Mas Deus não é assim. Ele é Espírito. Deus é Espírito. É um Espírito diferente de todos os outros. E dizer que Deus é Espírito significa dizer que Ele não pode ser visto. Ele não pode ser conhecido a menos que Ele se revele. Ele não pode ser visto aos nossos olhos. Ele não pode ser percebido pelos nossos sentidos, a menos através da forma como Ele escolheu se revelar. Importante isso. É importante a gente entender que Deus, Ele se permite ser conhecido. Não foi ninguém que olhou para Deus e começou a escrever, e sim Deus que se revelou e inspirou pessoas a escrever. E essa é a forma como Ele se revelou. E para adorarmos a esse Deus, para nos aproximarmos desse Deus, nós temos que considerar que Ele é Espírito. E que nós só podemos o conhecer, nós só podemos nos relacionar com esse Deus através da forma como Ele escolhe se manifestar. E esse Deus, que é Espírito, só pode ser conhecido de modo relacional, só pode ser conhecido na adoração verdadeira que Jesus está falando, por meio do Filho, que é a expressão exata do seu ser, e do Espírito Santo. Que em João é interessante, que em 3 momentos, no capítulo 14, 15 e 16 do Evangelho de João, é chamado do Espírito da verdade. Isso é interessante, porque em Espírito e em verdade, o Espírito Santo é chamado do Espírito da verdade, né? Isso aqui é muito difícil de ser compreendido, mas basicamente, em termos bem simples, o que significa ser um adorador que adora o Pai em espírito e em verdade? Significa
olhar para a forma como Deus se revela através do Filho e através do Espírito. E viver naquilo que Deus nos colocou para viver. E aí então, nós podemos conhecer a Deus na profundidade que Ele quer que o conheçamos. Eu queria citar nesse momento um estudioso do Novo Testamento chamado Donald Carson. Eu acredito que ele é um dos maiores peritos do Novo Testamento que o mundo já viu, né? Tirando os escritores, as pessoas que escreveram, né? Ele ainda está vivo, graças a Deus por isso, mas ele diz assim, ele explica esse versículo da seguinte forma: os adoradores a quem Deus procura, o adoram por causa da plenitude da vida sobrenatural. O adoram por causa da plenitude da vida sobrenatural que desfrutam no Espírito Santo. E também o adoram na base da autoexpressão encarnada, o próprio Jesus Cristo, por meio de quem a pessoa e a vontade de Deus são definitivamente reveladas em verdade. E essas duas características formam uma matriz indivisível. O que isso significa? Significa que a forma como Deus se revela, Deus se revelando a nós como um Deus único que se manifesta em três pessoas, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus se revelando nessa forma só pode ser conhecido, só pode ser adorado na profundidade que Ele mesmo estabeleceu para que o adoremos, através do seu Filho e através do seu Espírito. Somente assim que podemos adorar a Deus de fato. Isso significa que nós não podemos dizer que somos adoradores de Deus se nós não somos cheios do Espírito Santo. Nós não podemos dizer que somos adoradores de Deus se nós não andamos de acordo com o Espírito. Como diz Gálatas 5,16. Andai pelo Espírito, jamais satisfazeis as obras da carne. Nós não podemos dizer que somos adoradores de Deus se nós não conhecemos o seu Filho, a verdade. Nós não podemos dizer que adoramos de fato a Deus se não conhecemos a expressão exata do ser de Deus, que é Jesus Cristo. Isso é profundidade. Às vezes a gente olha para esse texto, muitas pessoas olham para esse texto pensando que dizer que os adoradores de Deus precisam adorá-lo em espírito e em verdade, pensa que é só tirando da esfera de local, da esfera religiosa da adoração, né? Parece que é só isso, mas o texto é muito mais profundo que isso. O texto fala de coisas muito mais profundas, mostrando que o relacionamento que Deus propõe é muito mais profundo do que isso. A adoração que Jesus apresenta, Jesus ali naquele momento só não está falando para a moça assim, olha, a mulher samaritana tinha dúvida se eu devo adorar a Deus nesse monte ou nesse monte. Jesus não estava simplesmente dizendo que nem dos dois. A adoração é do adorador. O adorador que presta adoração, independente do lugar que ele esteja. Não é só isso que Jesus está falando. Isso é muito raso. É muito raso para aquilo que Jesus está dizendo. Para a complexidade daquilo que Jesus ensina. Jesus está dizendo que a adoração verdadeira exige um relacionamento com o Deus triuno. A adoração verdadeira exige um relacionamento com o Deus Pai, com o Deus Filho e com o Deus Espírito Santo. Nós, cheios do Espírito Santo, buscando ser a imagem do Filho para a glorificação do Pai que está nos céus. Isso é relacionamento com Deus. E ao vermos então o envolvimento trinitário, ou seja, o envolvimento da Trindade de Deus, da Santa Trindade, no relacionamento de adoração que nós temos com Deus, nós conseguimos perceber a profundidade desse relacionamento. Nós conseguimos perceber que é muito mais profundo do que nós pensamos. É muito mais profundo do que esse raso da religiosidade que nós pensamos. Porque Deus nos propõe um relacionamento profundo, onde nós nos relacionamos não somente com o Filho, ou então não damos só uma ênfase para o Espírito,
ou então não damos uma ênfase única para o Pai, mas nos relacionamos com os três, sendo um único Deus. Em terceiro e último lugar, o relacionamento do verdadeiro discípulo com Deus é permanente. Em primeiro lugar, ele é pessoal. Em segundo lugar, ele é profundo. Em terceiro lugar, esse relacionamento, ele é permanente. E onde que nós vemos isso? Nós percebemos essa realidade de que Deus nos propõe um relacionamento pessoal. Ele nos propõe um relacionamento profundo e um relacionamento permanente no simples fato de que a outra pessoa a pessoa do outro lado desse relacionamento, o próprio Deus, é um Deus que não muda. É um Deus imutável, né? Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz isso, que Deus não muda. Ele não muda de ideia de repente, né? Ele não está pensando de um jeito hoje e amanhã começa a pensar de um jeito diferente. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus. E os seus planos não mudam. Os seus planos permanecem o mesmo. E olhando para o fato então de que é o próprio Deus que se relaciona conosco de forma pessoal, e é esse Deus que estabelece os termos, ele estabelece, provê os termos dessa adoração. O que nós entendemos, o que podemos aprender disso? É de que é o próprio Deus que está se relacionando conosco. É Deus quem faz a maior parte do trabalho aqui, né? É Ele que nos busca, é Ele que nos chama de seus, Ele que procura adoradores. Se é Ele que faz isso, então esse relacionamento é permanente. Esse relacionamento não muda, porque Deus não muda. O próprio Deus que estabelece esse relacionamento conosco, esse Deus não muda. E nós nunca vamos entender isso olhando para os nossos relacionamentos uns com os outros. Nós nunca vamos compreender isso olhando para a forma como nós nos relacionamos. Porque nós mudamos, né? Nós mudamos de ideia, nós mudamos de pensamento, nós mudamos de personalidade às vezes. Nós mudamos a nossa opinião sobre muitas coisas. Mas no relacionamento com Deus essas mudanças não acontecem. Deus não muda a forma como Ele pensa sobre nós. Ele não muda. Ele sempre permanece o mesmo. Ele sempre nos ama da mesma forma infinita e inacabável e incondicional. Nós nunca vamos compreender perfeitamente essa permanência do relacionamento que temos com Deus, porque os nossos relacionamentos não são permanentes. Nós mudamos. E por mais que nossos relacionamentos sejam longos, por mais que eles durem a nossa vida inteira, mesmo assim eles não são permanentes. Porque nós não somos pessoas permanentes. A nossa carne não vai estar aqui para sempre. Nós morremos. Nós não vamos durar para sempre. Nós vamos padecer algum dia. E assim os nossos relacionamentos também. Mas com Deus, nós temos a certeza de que o relacionamento que Ele propõe, ele é eterno. É um relacionamento que não muda. É um relacionamento permanente, né? Alguns salmos nos afirmam isso com muita certeza, mostrando que Deus é um Deus eterno. O Salmo 90, verso 2, diz que antes que os montes nascessem, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O Salmo 102 mostra que Deus não muda, dizendo que mas tu és o mesmo e teus anos não terão fim. Justamente por Deus ser um Deus eterno, um Deus que não teve começo e não tem fim, e por esse Deus não mudar, ser um Deus imutável, é que o nosso relacionamento com Ele também não muda. A forma como Deus nos olha, a prerrogativa que João apresenta lá no capítulo 1, prerrogativa que nós temos de sermos chamados filhos de Deus, quando acreditamos e aceitamos a Jesus Cristo. Esse título de filho de Deus, esse título não muda. Essa posição que nós ganhamos de presente do próprio Deus, essa posição não muda. Porque Deus não muda. Deus não muda. Ele é imutável. E por conta disso,
Ele nos propõe um relacionamento permanente, né? Isso significa que não importa quantas vezes você tenha caído nesse relacionamento, não importa quão distante você se veja de Deus hoje, muito provavelmente você se vê como um verdadeiro discípulo, você se vê como uma pessoa que teve de fato uma conversão verdadeira. Eu me arrependi dos meus pecados, eu creio em Jesus Cristo, mas você vive um relacionamento frio, você vive uma adoração religiosa e não uma adoração relacional. Não importa onde você se encontra nesse relacionamento com Deus, esse relacionamento que Deus propõe é um relacionamento permanente, é um relacionamento que não muda. E podemos confiar que Ele está pronto a nos receber nos seus braços. Não importa aquilo que fizemos, porque Ele é o nosso Deus. E o relacionamento que Ele propõe é permanente. Amém? Eu queria trazer 3 perguntas rapidamente, para que a gente possa aplicar isso aqui. Perguntas de autoavaliação. Em primeiro lugar, você tem tratado Deus como um ser distante? Você tem tratado Deus como um ser que está lá e eu aqui? Ou então, não, Deus está preocupado demais com outras coisas. Ou então Deus está ausente da minha vida porque eu tenho sofrido muito. Você tem visto dessa forma? Porque Deus se apresenta como um ser pessoal, não como um ser distante. Ele se apresenta como alguém que tem um relacionamento particular conosco. Você tem se contentado com um relacionamento raso com Deus? Um relacionamento que você somente tem aos domingos, somente aos domingos que você ora, que você lê a Bíblia? Ou então você só tem experimentado muito pouco daquilo que Deus quer te oferecer num relacionamento profundo com Ele? Deus apresenta um relacionamento muito mais profundo do que a simples poça d'água que nós nos contentamos muitas vezes. Ele apresenta um relacionamento onde, pela vida sobrenatural que experimentamos com o Espírito Santo, por estarmos cheios do Espírito Santo e por olharmos para Cristo, tendo nossa fé firmada nele, buscando ser iguais a Cristo na nossa vida, glorificando a Deus. Isso é um relacionamento que agrada o Pai. É assim que o verdadeiro adorador adora a Deus de fato. Através do Espírito, através da verdade, glorificando ao Pai que está nos céus. Ou então, você tem pensado em desistir, porque talvez é muito difícil manter, né? O que eu quero te dizer é que Deus, Ele quer ter com você um relacionamento pessoal, onde você pode confiar nele, qualquer coisa que está no seu coração. Ele quer um relacionamento pessoal onde você pode confiar nele como sendo seu pai. Ele te propõe um relacionamento muito mais profundo do que esse relacionamento raso que você tem se contentado. E ele também nos propõe um relacionamento permanente. Um relacionamento que não acaba, que não muda, porque Deus não muda. Que possamos olhar para isso e buscarmos ser verdadeiros adoradores. Discípulos verdadeiros que se relacionam com o Pai de forma pessoal, de forma profunda e de forma permanente. Amém?